Amém. Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler o verso 19 e 20. Eu vou pedir a você duas coisas. A primeira é que você preste muita atenção nessa palavra, ela é importante. É normal, eu normalmente digo isso, acho que em toda mensagem quase que eu ministro. Mas essa para mim ela tem um grau um pouquinho de mais importância, porque ela traz um pouco, uma pitada de uma experiência pessoal. Mas eu entendo o perigo de trazer uma experiência pessoal para o púlpito, porque a experiência pessoal não serve de doutrina para a igreja. Doutrina para a igreja é palavra, é Bíblia. Eu vi, senti, deixei de ver, aconteceu comigo. Isso pode enriquecer, isso pode trazer um adorno melhor para a mensagem, para a pregação. Mas isso não é doutrina, eu tenho consciência disso. Então toda vez que eu trouxer uma experiência pessoal, eu vou apontar, como Paulo escrevendo as cartas da igreja dizia: olha, isso digo eu. Amém, irmãos? Isso senti eu, isso acho eu, e não o Senhor. E aí você fica livre para julgar. Mas quando é Bíblia, é Bíblia. Quando não é Bíblia, é experiência pessoal. A gente precisa separar as coisas, para a gente não criar um monstro, não criar uma coisa diferente. O segundo pedido, antes de entrar na palavra, é: esquece os outros. Você vai ouvir uma mensagem para você. Amém? Fala amém, só para alegrar meu coração. Pronto. Então você vai ouvindo a mensagem, esquece, no fulano, esquece isso. O negócio é você ouvir pensando em você. Será que sou eu essa pessoa? Eu fiz isso. Eu estou agindo desse jeito. É assim que você escuta a mensagem. Amém? É você. É igual avião, coloca a máscara primeiro em você, você está bem. Jesus disse: um cego não vai guiar outro cego, não tem condição. Então você está bem, está respirando, ajuda quem está do seu lado. Pensa no marido, na esposa, nos filhos, nos parentes, nos amigos. Mas primeiro você precisa entender que Deus quer tratar com você. Você pode dizer amém por isso? Então tá bom. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Até aqui para nós está bom. Será que nós podemos ler de novo o mesmo texto em voz alta, toda a igreja? Depois eu vou pedir para você destacar, de vez em quando eu faço isso, uma frase, e nós vamos construir algo em cima de uma frase aqui. Então vamos lá de novo, desde o 19, toda a igreja, vamos comigo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Essa é a frase que você vai grifar. Escolhe, pois, a vida. De novo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Diga glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, como ela é linda, como ela é poderosa, como a palavra de Deus é tremenda. Eu olho para esse texto, deixa eu te falar, esses dias eu estava no carro com a Camila. Esses dias a Camila, assim, ela tem soltado umas pérolas, ela tem umas estações que eu vou te falar, viu?
E ela está sentadinha lá no fundo, mas isso, esse final de semana, eu vou te falar, ela tem umas pérolas. Esses dias eu estou dirigindo, ela vira para mim e diz assim: você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Eu confesso para você que eu virei para ela e falei assim: o que foi? Você vai morrer? Não tem as perguntas assim que você faz quando você, sei lá, você recebe um diagnóstico médico e diz assim: cara, você tem uma semana de vida, você está sabendo de alguma informação que eu não tenho? Que é isso? De onde é que veio isso? Não estou falando de nada sobre isso, tudo tranquilo, ouvindo louvor no carro, abaixa o volume e diz: e aí, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Misericórdia, pergunta difícil, mas uma pergunta que me fez pensar. E eu vou ser sincero com você, porque a resposta ela é difícil, sim e não, bem explicado, né? Por que sim e não? Porque tudo que eu fiz, até as decisões erradas que eu tomei, elas me trouxeram até aqui, elas fizeram de mim o que eu sou hoje. Eu sou o resultado do que eu decidi, do que eu escolhi, das decisões que eu tomei, certas e equivocadas. E se eu tirar até os eventos ruins que aconteceram na minha vida, eu não sei se eu teria a mentalidade que eu tenho hoje, se eu teria a estrutura que eu tenho hoje. Então é fato quando você olha para Romanos 8 e diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Agora, se você me perguntar de maneira isolada, eu tenho sim alguns eventos, algumas decisões, algumas escolhas que eu olho para trás e digo assim: ah, meu Deus, se eu soubesse. Mas quem não tem? Amém ou não amém? Eu estou sozinho? Eu fiquei assustado agora, falei assim: meu Deus, será que só eu? Mas quem não tem? E é pensando nisso que eu li esse texto e eu percebi que nós somos inevitavelmente o resultado daquilo que a gente escolheu ser. Escute a diferença para você não entender errado. Eu não disse que você é o que você queria ser. Lembra quando a gente pequenininho, criança? E o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser sei lá o que, eu quero ser um doutor disso, doutor daquilo e tal. Enfim, tantas coisas que nós gostaríamos de ser, de ter, de alcançar. Mas você não é o que você gostaria necessariamente. Você é o que você escolheu. Você é o resultado das decisões que você tomou ao longo da sua vida. Você é o resultado das escolhas que você fez e continua fazendo. Então hoje eu quero falar com você sobre o tema: cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões, com os passos que você dá. Porque é disso que o texto, que Deus está tratando com o povo dele, com a sua igreja. O Senhor está dizendo, e eu vou ler mais uma vez, pelo menos o verso 19, de novo, Deuteronômio 30, verso 19, e o início do 20: os céus e a terra hoje por testemunhos eu coloco contra ti, eu tenho proposto diante de vocês. Sabe, todos os dias Deus propõe diante de nós, Deus coloca na nossa frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele não coloca goela abaixo isso em você, Ele coloca diante de você o certo, o errado, o ruim, o bom. Ele coloca diante de você. E o texto segue dizendo de uma maneira incrível, e essa frase é forte: Deus diz, está aqui, vida, morte, está aqui, William, bênção, maldição. E o texto segue dizendo: William, escolhe. Você escolhe, William. Maria, você escolhe. João, faça a sua escolha. Está aqui diante de você, você escolhe ir para lá ou para cá, abraçar a vida ou a morte. Você é que vai tomar a sua decisão.
E Deus é tão interessante, porque Ele põe a vida, a morte diante de nós, Ele põe bênção, a maldição, e Ele ainda dá uma dica, como se precisasse, mas mesmo assim, Ele põe um luminoso na frente de nós e diz assim: escolhe a vida, vai, escolhe a vida, viu? Está aqui a morte também, mas se eu fosse você, eu escolheria a vida, a bênção. Agora é lógico que se eu pergunto, ainda mais dentro de uma igreja cheia de crente, como nós estamos hoje aqui, homens, mulheres, que amam a Deus, você escolhe a vida ou a morte? Todo mundo diz: a vida, a bênção, a maldição, a bênção, pastor. Quem que não quer uma bênção? A gente gosta de uma bênção, só que o ponto aqui não é você gostar, não é só você desejar, não é só você sonhar, não é só você querer, porque você não é o que você sonha, você não tem o que deseja necessariamente, você tem o que decide ter. Vocês estão comigo ainda? Você vai experimentar na sua vida o resultado das escolhas que você fizer, das escolhas que você fizer. E todo dia nós tomamos decisões na nossa vida, é verdade. Vou começar pelas simples. A gente acorda e aí a gente já tem que tomar a primeira decisão: levanta ou não? Hoje você toma essa decisão. Algumas são inconscientes. Tem gente que o despertador toca, outros sem despertador. Eu mesmo, de vez em quando toco 5 da manhã mesmo. Ontem, meu Deus, eu tomei um susto. Foi até a Camila que me acordou. Eu disse: calma. Eu disse: o que foi? Que dia que é hoje? Tem dia que a gente fica meio assim: meu Deus, variadão, o que é que está acontecendo? O que foi? Ela disse assim: calma, você tem um café com os homens hoje, por isso que você está sendo acordado. Aí você tem que tomar decisão, porque você pode decidir desligar o despertador e dizer assim: hoje não estou afim, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou malhar, não vou correr, hoje eu vou dormir. Você está fazendo uma escolha. E eu hoje quero que você entenda muito bem essa mensagem, porque eu não estou aqui para criticar a sua escolha, para julgar as suas decisões, mas o que eu quero que você entenda é que você é escravo das suas decisões. Você vai ser achado pelo resultado das suas, pelas escolhas que você fez. Elas vão te pegar. É uma questão de tempo. Você pode escolher. Eu lembro de uma irmã falar para mim: não, pastor, lá em casa tem o dia do lixinho. O que é o dia do lixinho? É o dia que a gente come fast food, é o dia que a gente se dá o luxo de chutar o pau da barraca e vem dolinho de coca, eu te bagunça do não sei o que e tal. E eu não repito, nada que eu disser aqui é para dizer para você fazer isso ou não fazer aquilo. Nem Deus faz isso. Deus está dizendo: está aqui, vida, morte, bênção, maldição. Ele diz: escolhe. O que não pode acontecer nesse tempo que eu prego, e eu vejo muito dentro da igreja? Não pode ser incoerente com as suas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, você vira para mim e diz assim: pastor, eu quero uma família sadia na presença de Deus. É o que você quer? É, pastor, eu quero viver um casamento do Senhor. Amém. Então, se você escolheu o seu casamento, você tem que esquecer gandaia, festa, farra. Ah, pastor, mas eu quero as duas coisas. Não vai dar. Vocês estão comigo? Ah, não vai dar. Não, eu quero sair com todas e eu quero que a minha mulher me ature. Não vai prestar esse negócio. Você pode fazer suas farras uma vez, duas, pode estar dando certo esse seu estilo de vida agora, mas essa sua escolha vai te pegar, ela vai te alcançar. E não tem nada de espiritual nisso. Você escolheu isso. Você escolheu as decisões que você tomou, e você tem que arcar com as consequências. Agora não estou dizendo que isso é absoluto. Tem gente que enfrenta luta, batalha. Amém, pessoal? Eu não estou dizendo que isso é absoluto. Existe exceção, existem situações diferentes. Eu não estou fechando a caixa. Que isso fique bem claro aqui diante de mim e diante de você. Mas hoje eu quero tratar de algumas escolhas que são um pouco mais
difíceis como essa que eu falei, por exemplo, de casamento. Deixa eu falar com você que é jovem e não é casado. Quem não é casado aqui? Nossa, gente, quem é casado aqui? A irmã é bem casada, que ela fala assim, E tem gente que fala assim, quem é casado? Só faz assim, né? É tipo assim, nossa, que arrependimento, fazer o quê? Já foi, pastor. Eu estava conversando com a Camila esses dias sobre casamento. Não é igual você comprar um carro. Você escolhe comprar um carro, e se você errar na sua escolha, você vai ter um prejuízo financeiro. Quem sabe 1 ano, 2 de prejuízo para você se recuperar. Mas se você escolher uma aliança errada, você é crente, sabe, irmãos, é difícil. Principalmente se Deus tem um plano, um ministério para você. Eu sinto muito. É muito difícil quando se toma uma decisão sem ouvir ninguém, sem ouvir os pais, gente que me procura a Camila. Não, pastor, sim, eu amo ele, eu amo ela. De vez em quando me dá uns tapas, mas glória a Deus, né? A gente acredita que um dia vai mudar. Bom, sua escolha vai te pegar. É você que está tomando essa decisão. E acredite, a mensagem não é sobre criticar a sua decisão. A mensagem é, você precisa entender que daqui a um tempo você é o resultado, você sempre será o resultado das escolhas que você na sua vida, ao longo da sua caminhada, você tomou, você abraçou, consciente ou não, e os resultados te alcançam. Atos capítulo 27, pode ficar meio tenebroso a mensagem de hoje, mas eu quero dizer, devia ter dito isso antes. Eu amo vocês, irmãos. Vocês nem acreditam mais. Eu devia ter falado no início. Atos 27, verso 20. Atos 27. Eu vou ler o versículo de número 20. Eu explico para você em que contexto isso quer dizer. Diz assim, Atos 27, 20. Eu estou lendo no meio da revista e corrigida. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Do que esse texto está tratando? Você que já conhece essa história, o apóstolo Paulo, ele está sendo levado aqui no capítulo 27, como um prisioneiro dentro de um barco, para a Itália. Ele está sendo levado para Roma, para ser julgado perante César. Ele apela para César, e ele está sendo julgado. Então ele está no navio com outros prisioneiros, e ele é um dos prisioneiros. E de repente o tempo fecha de uma maneira tão terrível, literalmente uma tempestade alcança eles, mas uma tempestade tão violenta, que o final desse versículo 20 diz que até a esperança de escapar vivo foi embora. Eles começaram a pensar, agora nós vamos morrer, agora acabou para a gente, agora nós não vamos conseguir sair dessa. Era o que estava na mente de todos que estavam ali no barco do navio. E agora o tempo fechou, agora nós não vamos escapar vivos. E aí no versículo 21, preste atenção: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, homens, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Eu concordo com ele. Eu concordo que tem muito incômodo na nossa vida por conta de decisões que nós tomamos, escolhas que nós fizemos, e que não paramos para ouvir a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Se a gente tivesse, eu vou falar de mim, me sinto mais à vontade, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse consultado mais o Senhor, eu sou um pouco só ansioso, às vezes, meu Deus, eu quero um negócio para ontem, quando eu vejo, já decidi, aí depois eu vou dizer, meu Deus, será que era mesmo e tal? Então isso precisa ser ponderado, isso precisa ser examinado, e Paulo está dizendo, gente, dentro do barco,
Se vocês tivessem me ouvido antes de partir de Creta, eu disse para vocês que o tempo ia fechar, que o negócio ia ficar feio, mas vocês não me ouviram. Se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam evitado esse incômodo e essa perdição. Esse incômodo e essa perdição. De novo, esse incômodo e essa perdição. Tem incômodo, tem perdição que podem ser evitados se simplesmente a gente parar para ouvir. Mas às vezes, eu vou falar às vezes, nós não ouvimos. Agora, cá entre nós, não adianta também essa vitrola, não adianta também você ficar do lado de alguém dizendo: eu falei. Tem esse ministério, né? E eu avisei. Eu disse para você que ia dar ruim, mas você não me escuta. Agora não adianta você. É um ditado aí fora, né? Ficar chorando leite. Não deu certo. Errei, tomei uma decisão que não vingou. E não vai adiantar agora ficar culpando. A questão é: tá bom, não deu certo, deu ruim. E agora? Então Paulo continua, e para nós é interessante que ele continue, porque ele vai dizer agora: mas agora que o caldo entornou, agora que o leite derramou, agora que o tempo fechou, agora que vocês fizeram uma escolha, e a escolha deu ruim, como é que faz agora? Agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Tem saída para escolhas ruins? Tem. Eu não estou dizendo que Deus não vai te livrar de todas as implicações de decisões que você toma na sua vida. As consequências elas nos visitam, né? É uma lei que alguns chamam de semeadura. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar ele vai colher, mas eu repito sempre com muita cautela, com muito temor no coração. Eu não estou falando que isso é absoluto, eu estou falando de gente boa, eu creio nisso de todo o coração. Gente boa também tem luta, né? E a prova disso, só vou abrir um parênteses aqui, porque eu entendo que eu preciso de equilibrar isso aqui, só vou abrir um parênteses. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. E essa para mim é uma parábola importante para equilíbrio no princípio da semeadura. Para quem não sabe, o princípio da semeadura diz que tudo que você plantar, você vai colher. Tem verdade nisso? Claro, está na Bíblia, está lá em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, ele vai colher. Isso é um princípio. Mas isso é verdade, mas merece um complemento, que é a parábola contada por Jesus do joio e do trigo. E nessa parábola do joio e do trigo, Jesus vai contar sobre uma turma, gente boa, de trabalhadores que plantam a semente boa, que no texto é o trigo, e eles se ausentam, e de noite, na calada da noite, o inimigo vem e joio no meio do campo. E quando eles voltam, e depois de um tempo, e a semente cresce, eles estranham, e alguém diz: vocês não plantaram, nós não plantamos sementes boas nesse campo? E a resposta deles é unânime: sim, nós plantamos sementes boas nesse campo. E aí eles perguntam: mas então por que tem essa coisa ruim crescendo aqui, esse joio? Ninguém plantou joio. Então aqui eu já aprendo uma coisa, isso tem que entrar no coração da gente. Às vezes sim, eu conheço muitas pessoas que vivem fazendo bem, estendendo as mãos para as pessoas, e sabe, irmão, não tem outra maneira de eu falar isso para você, eu vou falar assim mesmo, tá? Toma na cara. Tudo bem? Você já teve algum momento da sua vida, alguma fase em que você só ajudou, estendeu a mão, fez o bem, abriu o olho, joio. Você diz: mas eu não plantei isso aqui. Eu não plantei isso na minha vida. E é óbvio que em momentos assim vem a crise, porque a primeira coisa que a gente se pergunta quando o tempo fecha é: o que eu fiz de errado? Cara, onde foi que eu errei? Porque a gente só aprende o princípio da semeadura. Então o princípio da semeadura é: se eu estou colhendo foi porque eu plantei. Mas aí você fica em crise, porque você olha para a sua vida e diz: espera aí, mas eu não plantei isso.
Como é que eu entendo isso então? Para fechar esse parênteses, eu entendo que tudo que você plantar você vai colher, mas nem tudo que você está colhendo foi você que plantou. Vamos de novo, sem dar um nó na cabeça. Vamos de novo? Tudo que você plantar, você vai colher, ponto. Plantou, colher. Mas nem tudo que acontece na vida da gente, nem toda colheita diz respeito a uma plantação sua. Como é que termina a parábola contada por Jesus? Quando eles perguntam, mas por que tem essa semente ruim, esse joio? O Senhor da parábola responde, foi o inimigo que fez isso. Foi o inimigo que fez isso. Então a gente não pode tirar da equação que gente boa também enfrenta luta. Existem batalhas que acontecem para quem vive fazendo o que é certo, honesto, correto. Isso não te isenta de vez em quando olhar para o campinho e falar assim, oi, de onde é que surgiu essa coisa ruim aqui? Eu não fiz isso, eu não plantei isso. Quem está comigo, diga amém. Fecha o parênteses aqui, porque eu entendo que isso é importante para a gente encontrar um equilíbrio na mensagem. Então eu volto para o apóstolo Paulo, que no meio de uma tempestade, ele está dizendo que se vocês tivessem me ouvido, isso teria sido evitado incômodo, evitado essa perdição. Mas agora que o caldo entornou, que o tempo fechou, que o negócio azedou, agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Adianta ficar agora brocochô, ficar agora emburrado, ficar agora depressivo. Não, mas puxa vida, tomei uma decisão errada, ou uma escolha, ou devia ter ouvido, ou devia ter orado, mas não vai adiantar você ficar se martirizando, enlutado pro resto da vida. Agora você tem que ter bom ânimo. E a pergunta é por quê? Aí ele responde, nesse caso aqui, ele diz assim, queria que você sublinhasse essa frase se você tem Bíblia aí. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu que sou pastor, já preguei isso aqui algumas vezes, e já ouvi várias mensagens sobre esse texto. E eu lembro que eu sempre que ia pregar esse texto, eu corria nessa parte aqui, porque qual que é a parte que é gostosa de pregar? É essa. Mas agora, irmãos, aleluia, não se perderá a vida de ninguém. E aí já fecha a Bíblia, esquece. Mas não termina aqui. Então um clima, né, irmãos? Todo mundo mas não termina aqui. O que diz agora em seguida? Mas somente o navio. Então vai ter perda. Vem comigo, ó. Paulo está dizendo, a vida de ninguém vai se perder, somente o barco vai arrebentar. E eu quando lia, eu sempre lia assim, a vida de ninguém vai se perder, aleluia, mas somente o navio. Então, porque ninguém gosta de perder nada. A mensagem de você vai perder não vende. Hoje na igreja, nos dias de hoje, o que vende? Você não vai perder, você não vai sofrer, nada de ruim vai acontecer. Vem cá que eu vou fazer um Shazam na sua vida. Shazam! Só alegria, só vitória. Mentira, 1000 vezes mentira. Você vai passar por momentos ruins na sua vida, e você já sabe disso. Pode ser que você esteja passando agora, e alguém tem que dizer a verdade para você. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Se você não tem, você é esquisito. Jesus disse, era para você ter. Mas ele termina dizendo, tem de bom ânimo, alegria, como Paulo está dizendo aqui, anima. Mas como eu vou animar no meio da aflição? Anima, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês podem vencer, vocês têm a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo. Então venha o que vier, o importante não é o que você passa, deixe de passar, é com quem você vai passar. Não é assim o Salmo 23, que começa pedindo pastos verdejantes, águas tranquilas, e aí vai dizer, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ninguém quer vale, mas eu não vou temer, por quê? Porque é bom? Não, porque tu estás comigo. Então é a presença
presença dele em momentos de adversidade que faz diferença. Mas eles existem. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. E quanto mais cedo você entender, quanto mais cedo você se preparar e ter uma fé equilibrada para encarar momentos de adversidade, mais sadia e equilibrado será o evangelho do Senhor Jesus na sua vida. Você vai poder viver melhor. Você vai ter menos crise na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Você vai passar menos crise na sua vida. E eu estou falando isso para você porque eu passei muitas crises na minha vida. Crises de teologia, crises de palavra, crises porque eu enfrentei algumas coisas e eu quero falar alguma coisa com vocês sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre essa frase em um momento muito difícil da minha vida, mesmo morando fora do país. Nós estávamos lá na Flórida, e quando a gente fala assim, que estava na Flórida, parece que quem está na Flórida não tem... Você já está imune, né? Já está na Flórida, quem que tem problema na Flórida, pastor? Eu. E aí, rapaz, eu me vi numa situação, uma das mais difíceis. Eu não vou dizer que foi a mais difícil, porque... eu evito um pouco de tratar desse negócio. Eu passei por um momento tão difícil quanto quando eu perdi os meus pais. Para quem não sabe, aos 23 anos eu já era pastor na cidade de Jaú e os meus pais morreram num acidente de carro. Eu pirei, eu quase desviei, eu continuei pregando, mas eu me tornei por algum tempo um pastor incrédulo. Eu não sei te explicar isso. Você sabe o que é você vir, faz a reunião e até ora para as pessoas, mas você já não acredita no que você está fazendo? Eu passei por um momento de uma crise muito profunda. E agora que eu ainda estou jovem, aos 40 e alguma coisa, amém, isso aí, tem que dar uma moral. Eu amo vocês, irmãos. Houve um momento, nós estávamos na Flórida, em que eu vi a Camila diagnosticada com câncer, a mãe dela diagnosticada com Alzheimer, e o meu filho mais novo dentro do espectro autista. E eu entrei em crise, porque sempre me disseram que tudo ia dar certo se eu fizesse tudo certo. Vocês estão comigo? E quando não dá certo e você está fazendo tudo, porque uma coisa é você viver de qualquer jeito, e quando a coisa zica, você sabe que a culpa é sua, né? Você sabe que você não é lá essas coisas, esses crentes mesmo, você é meia boca, então já não é essas coisas com Deus, então você sabe que não dá nem para você reclamar, aceita. Agora, quando você está só jogando semente boa, e todo mundo diz, não, se você fizer tudo certo, agir com fé, crendo em Deus, e tudo vai ser um gibizinho, as regras vão sempre te encontrar certinho. O dia que rasgar o meu gibi, o meu manualzinho de regras foi jogado na lata de lixo, eu entrei em crise. Eu falei, uai, mas ninguém me disse que se eu fizesse, mesmo fazendo as coisas e vivendo da maneira mais correta possível, ninguém nunca me contou que as coisas podiam zicar. E zicou com força. O tempo fechou. E aí eu estou dormindo uma vez, eu faço isso sempre, né? Eu durmo bastante, é a maneira de falar. Eu estou deitado, precisando tomar uma decisão muito difícil, decisão de voltar para o Brasil ou não. É uma decisão que implicaria muitas mudanças na minha vida, como aconteceram, muitas mudanças difíceis na minha vida. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu sonho com essa frase. Não acontece sempre, não adianta ser, né? Eu não sou diferente de você. Essa é graça de Deus. Deus falou comigo. Eu não ouvi voz, eu sonhei com essa frase, eu acordei com ela no coração. E a frase é essa: William, não vai se perder a vida de ninguém, mas somente o navio. Eu reagi com felicidade pela vida, mas eu fiquei com muita dificuldade de largar o barquinho. Eu vou dizer para você, a gente quer salvar tudo,
Mas você precisa entender que existirão momentos na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha: ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição. E algumas são muito difíceis, algumas são simples, mas algumas são muito difíceis. E aí a gente tem que escolher. E por que a gente tem que escolher? Porque não dá para ter tudo. Amém? Você vai ter momentos na sua vida que não dá para ter tudo. Você escolhe um casamento saudável ou essa vida na gandaia. Você tem que escolher. Ou você vai escolher uma vida saudável, né? Ou você vai escolher chutar o pau da barraca, comer o que você quiser, viver de qualquer jeito, não dorme direito. E depois você diz: nossa, ora aí, pastor, deu um problema na válvula. Satanás, eu não como x-tudo 3 horas da manhã com 2 litros de Coca-Cola, eu não entupi sua veia. Amém ou não amém? Eu não estou fechando a caixa, eu estou dizendo que existem situações em que infortúnios acontecem, como nós passamos isso lá fora. Eu acordei com essa frase no coração, em crise, e agora eu sei que eu preciso escolher, e eu sei que tem que ser ou a vida ou o barco. A escolha parece, quando você coloca de um lado a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, me parece muito óbvio que você tem que escolher a vida. É óbvio que eu tenho que escolher a vida, mas você olha para cá e diz assim: é esse aqui, é lógico que eu tenho que escolher a vida. Aí você olha para o barco e diz: mano, tá tão bonito esse barco, né? Mas é uma judiação, né, rapaz, quebrar esse barco inteirinho. Jesus, e se a gente orar e fizer uma campanha de oração para salvar o barquinho? A gente salva o barco, a gente salva a vida, a gente salva tudo e todos. Às vezes isso é possível, às vezes isso não é possível. Quem está comigo ainda, diga amém. Mateus capítulo 6, eu, na minha dureza de coração, depois que acordei com essa frase no coração, eu ainda fui falar com Deus: Deus, e o que eu escolho? Vocês acreditam? E vocês não riem de mim não, porque vocês são igualzinhos, eu tenho certeza disso. Deus, e o que eu escolho? O que eu escolho? Porque de um lado tem um futuro dos meus filhos num país muito bom, Estados Unidos, a educação deles. Tem um pouco de orgulho da minha parte, de um nome, de uma história conquistada. Tem um pouco de orgulho do que vão falar de mim. O que vão falar de mim? Vão inventar tanta coisa. Vamos dizer que eu pequei, que a Camila pecou, que nós fizemos besteira. E falaram. Aí eu olhava de um lado: puxa, mas tanto tempo construindo esse barco. E do outro lado eu olhava uma família linda que Deus me deu, uma esposa que sempre me acompanhou, todas as mudanças e trocas de um dia para outro. Vamos para lá, tinha tempo ruim, vamos embora, pega a mala e sai. Mudamos daqui para os Estados Unidos em 3 dias, com 3 malas, sem saber uma palavrinha de inglês. Primeiro dia fui no McDonald's, eu conto para os colegas próximos, e eu disse: McDonald's é moleza, number 1, Big Mac. Você vai ver, vai dar bom. E eu fui lá, McDonald's, a mulher falou alguma coisa, eu virei para ela e disse, ainda fiz o gesto, number 1. E ela disse assim para mim: for here or to go? Ninguém fala assim. Here to go. Vai comer aqui ou vai levar? Eu não entendi. Eu disse: não comi nem
o Big Mac, todo galudão. Achei que ia dar bom, deu ruim, consegui. Sofremos bastante, mas crescemos. Foi um tempo muito bom, de muito crescimento, de muito proveito. Mas agora eu precisava escolher o mais importante. Ou eu escolho a minha família, eu estou vendo, ela tá mal, ela está doente, a mãe dela está aqui, está mal, ela está doente, o meu filho precisa de um acompanhamento, meu Deus, e agora? Mais o barco, mais, aí eu vou falar com Deus, mais uma vez. Deus é muito paciente comigo, eu não sei com vocês, mas Deus é muito paciente comigo. Deus, eu escuto Deus falando assim, ô cabecinha, filhão, querido, eu vou desenhar para você, querido. E aí ele desenhou Mateus 6, 24 e 25. 24 diz assim, vou ler a partir do 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter tudo. De vez em quando você tem que escolher. Porque odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o Deus das riquezas. Por isso vos digo, entenda essa conjunção de ligação. Por isso. Então o contexto ele vem falando sobre o problema de você querer viver vidas abraçando tudo, tendo tudo, não tem problema. Domingo a gente é crente, mas segunda estamos na gandaia, não tem problema nenhum. E alguém tem que dizer para você: tem problema. Tem problema. Você tem que fazer uma escolha. O Elias diz para o povo em 1 Reis 18: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, dá para servir a Deus, ou é Baal, então serve Baal. Mas a gente quer o barco e a vida. A gente quer no mesmo cesto a bênção e a maldição. É claro que a gente não fala assim, mas a maneira como vivemos é de quem quer tudo. E aí vem o Senhor e me diz: William, por isso, porque ninguém pode ter tudo, eu te digo, não andeis, a minha versão diz, cuidadosos, ansiosos, solícitos, preocupados, quanto à vossa vida. Eu estava muito preocupado, fiquei careca, irmãos. Brincadeira, viu, irmão? A gente perde o amigo, mas perde a piada, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí vem a frase. Deus trabalha comigo muito com frases de destaque. Não é a vida mais do que o alimento? Porque o que ele tinha falado comigo? A vida ou o barco, cara? A vida ou o barco? E eu estou assim, não, claro que é a vida, mas será que não tem como a gente dar uma olhada assim, com carinho, para o barquinho? Aí agora, para ajudar na decisão, como se fosse necessário, porque cá entre nós, está muito claro o que precisava ser feito. Mas mesmo assim, uma batalha interna, vem o Senhor e me diz: William, não é a vida mais importante do que o alimento? O bem mais importante que o ser humano tem aqui nesse planeta, nessa terra? Qual é o bem mais importante? A vida. Precisa viver. E é claro que para nós crentes a vida é Cristo. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a vida é mais importante. Então agora toma conta de mim uma convicção, e agora eu sei o que precisa ser feito. Então eu olho para minha família e digo: meu Deus, que coisa linda o Senhor me deu. Venha o que vier, Senhor, eu escolho a vida, eu escolho a bênção,
Aconteça o que acontecer. E eu não vou negar para você, o barco rebentou. Eu ia falar bonito, mas feio. Mas eu salvei a minha vida, minha família, meu casamento, os meus filhos. Aplaudir o Senhor. Eu salvei. Glória a Deus. Lucas capítulo 10. Hoje o Senhor também quer que a gente faça uma escolha. Lucas 10, 38 fala sobre uma decisão, uma escolha que foi feita por Marta e Maria. As duas fizeram escolhas diferentes. Diz assim, Lucas 10, 38: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Interessante. Estamos falando de duas irmãs, Marta e Maria. Marta é aquela que convida Jesus, amém? Pra você não perder de vista. Marta é aquela que diz: vamos lá em casa, Jesus. Jesus, eu estou abrindo a porta da minha casa para o Senhor. Entra, Jesus. E Jesus entra, porque Marta convida, e ela recebe. E aí no verso 40, o texto segue dizendo que Marta, porém, mesmo tendo convidado, mesmo tendo recebido, agora ela anda como? Distraída em muitos serviços, muito ocupada, correria. E aproximando-se, ela vira para o próprio Jesus e ela diz: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Você conseguiu montar essa cena na sala da casa? Eu não sei se você é como eu estou lendo a Bíblia, estou vendo ela, não é sessão espírita não, estou vendo ela aqui, Marta, Maria, sentada aos pés de Jesus, e Jesus pregando, ensinando, e Marta passa para cá, vassoura, bandeja, aí pega um copo, aí vamos passar um café, ai meu Deus, porque eu preciso dizer para você que o desejo de servir a Jesus é lícito. Servir é maravilhoso, é bíblico. E ela está tão convicta de que Jesus precisa ser servido, afinal de contas Jesus está na minha casa, vamos servi-lo, vamos servi-lo, vamos servi-lo, e que ela para uma hora, ela vai ficando irritada. Já viu mulher ficando irritada? Não responda. Ela põe a mão na cintura, ela bate o pé, bateu o pé é fria, irmão. Como é que é? O senhor não vai falar para ela me ajudar não, porque aqui em casa só sobra para mim? O senhor não está vendo só eu correndo para lá e para cá? Dá para mandar a dondoca me ajudar, a boneca correr comigo? Ou vai sobrar só para mim? E ela fala com quem? Jesus. Tem que ter muita convicção para você falar um negócio desse para Jesus. E ela fala, porque ela acha que está certa. E aí vem a resposta de Jesus, que muito nos interessa. Respondendo, Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada, muita coisa na sua cabeça, está tomada com muita coisa, muita preocupação. Vou falar uma coisa para você: só uma é necessária. Agora sublinha a próxima frase: Maria, fraquinho, Maria, essa é a palavra. Maria fez uma escolha, elogiada por Jesus Cristo. Nós precisamos fazer escolhas elogiadas por Jesus Cristo. De vez em quando nós escolhemos errado, de vez em sempre. A gente tomado pela preocupação, ai meu Deus, que igreja, dá tempo não, vamos embora, que ligue Bíblia, ok, vamos embora, tem que trabalhar, tem que ganhar meu dinheiro, tem que pagar a conta.
Marta, Marta, você está fazendo escolhas, você está tomando decisões, e ninguém está aqui dizendo que você não precisa trabalhar, ninguém está aqui pregando que deixa para lá, mas você precisa escolher o mais importante. O mais importante tem que vir em primeiro lugar. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Ninguém vai tirar dela o que ela está recebendo aqui agora de mim. Só faltou completar. E se você fosse inteligente, sentado do lado dela. Depois a gente corre. Depois a gente resolve o que depois precisa ser resolvido. Mas um tempo aos pés de Jesus é prioridade. Prioridade. Essa vida sua, acordou, já está aquela correria, misericórdia, pega a guria, leva agora, não sei mais o que, não tem tempo para nada. E Bíblia? Nada. E oração? Nada. E quando, igreja? Quando der. Você precisa rever as suas escolhas, porque você vai ser encontrado por elas. Elas vão te visitar. Os seus filhos estão crescendo, precisam de um pai presente. O pai presença é mais importante do que o arroz. Me lembro de um casal, conversando com eles fora daqui, e aí eu lembro que eles estavam no escritório, lá fora do país. E ela falando, e uma hora ela falou assim, na frente dele: então, porque ele não tem, não sei mais o que, porque esse casamento, assim. Aí ele virou e disse assim: pastor, eu não entendo essa mulher. Pastor, eu faço tudo para ela, eu faço tudo que você pensar, eu faço para essa mulher. Mulher, te falta alguma coisa? Eu não compro arroz, eu não compro feijão. Falta alguma coisa para você? É só um marido que está faltando para mim, que eu não casei com arroz. E a gente carrega umas pérolas assim nos atendimentos, sabe? Eu não casei com arroz, só está faltando um marido. Os meninos meus eram pequenininhos, e a gente morava aqui em Ribeirão. E eu me lembro que eu saí quarta-feira do culto e tinha uma final de algum campeonato aí de futebol. E eu doido para chegar em casa logo para poder ver pelo menos um pedaço, o jogo já tinha começado. Aí eu cheguei, já era, poxa, o segundo tempo, cara, estou ainda de social, sentei no sofá assim, e acabou o segundo tempo, pênalti, vai para os pênaltis, misericórdia, como é que vai ser? Eu me lembro disso. E aí, Camila disse assim, não foi nem a Camila, ou foi, falou lá, mas em outro quarto, totalmente, vamos dormir, não sei mais o que. E aí eles, pequenininhos, a gente tinha sempre o costume, agora cada um ora por si só, mas a gente orava sempre com eles, antes de dormir, vamos orar, uma palavra e oração. Aí lá vem, foi o Gabriel ou foi o Samuel? O Samuel, está ali na projeção hoje, 19 anos, aí lá vem o Samuel, pequenininho, pai, vamos dormir, vamos orar? Eu disse assim, o cara pondo a bola, vocês estão comigo ou não? Mulher não entende isso, irmãos. É final, pondo a bola na marca da cal. E eu virei para ele assim, disse, filho, só um minuto, já vai, eu já vou lá, a gente vai orar, só um minutinho. Pai, mas a oração não vem em primeiro lugar? Ah, que ódio! Irmão, minha vontade humana era virar para ele, vou confessar só entre nós, a internet, e dizer, você não sabe nada, vai no quarto, depois eu te encontro lá. Mas eu fiquei pensando nos resultados que essa minha escolha podia dar. Toda escolha traz resultado. A mensagem que eu ia passar para ele, era: a oração é importante, mas se for pênalti, ela pode esperar. E eu tive que
fazer uma escolha certa, escolher segundo Cristo o que é mais importante. Então, eu sei, eu não quero ser bitolado, não tem problema nenhum se você puder esperar, não estou dizendo que tem que ser naquela hora, mas eu acho que vocês estão me entendendo. Eu desliguei a televisão e disse: filho, mesmo contrariado, claro, não sou anjo, irmão, contrariadão, desliguei a televisão e disse assim: você está certo, vamos lá, vamos orar. Mas eu confesso para vocês que foi uma oração difícil. Dobrado os joelhos, meu Deus, será que foi gol? Irmão, eu não sou robô, eu não sou anjo, sou igualzinho você. E a Bíblia fala dos grandes de Deus assim. Quando se refere a Elias, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, desejos, sentimentos que nós. A gente olha para ele: nossa, o cara orou, caiu fogo do céu, Deus mandou um Uber de fogo para levar ele vivo. Aí você pensa que o cara é fora da curva. Claro que o cara é diferenciado, ele crê em Deus, mas de carne e osso igual você. Desejos, sentimentos, emoções, vontades, está tudo ali, ele é ser humano. Todos nós temos lutas, mas nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. Eu termino dizendo para vocês Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Pessoal do louvor, pode vir? Versículo 1, eu vou ler o 1, mas eu deixo aqui de tarefa de casa, né? Para você ler o 24 inteiro. Interessante, vale a pena. Josué capítulo 24, verso 1 diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué convoca, a ideia é essa, eles acabaram de conquistar terras, de possuir a terra prometida, e Josué agora convoca a igreja da época, o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo de Israel, e ele agora vai fazer um discurso. O discurso ele é extenso, ele vai o capítulo todo. Eu vou ler o verso 2, vai só um pouquinho. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de Abraão, pai de Naor, estavam ali, serviram outros deuses. Aí ele vai falando do que Deus havia feito por eles, da onde Deus havia os tirado. E agora como eles estavam, onde eles haviam chegado. Você já parou para fazer uma revisão dessa na sua vida? De onde Deus tirou você? Olha o que Ele já fez por você. E aí o Josué vai falando isso para a congregação, vai dizendo: olha, Deus fez isso, nossos pais estavam perdidos, servindo outros deuses, o pai, o vô, o antepassado, mas Deus nos escolheu, Deus nos alcançou, Deus nos guiou, Deus nos deu vitória, Deus nos sarou, Deus nos perdoou, Deus, e aí pula para o 14, no 14, Josué diz assim, segue dizendo: agora pois, tendo dito isso, tanta coisa que Deus fez por nós, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora, joga fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi o Senhor. Você está entendendo o apelo de Josué? Esquece a idolatria dos pais de vocês e decidam pelo Deus que livrou vocês do Egito e trouxe vocês à terra prometida. Esse é o pedido de Josué. Aí no 15, eu acho que todo mundo conhece o 15. Vamos em voz alta, o 15. Caprichem. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei, de novo, só igreja, escolhei, quando? Hoje, faça uma escolha hoje, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu e a minha casa fizemos uma escolha, tomamos uma decisão. Você pode ficar de pé? É tempo de você tomar uma decisão também. É tempo de você fazer a sua escolha. Josué fez a dele e disse: olha, vocês escolham a vida que vocês quiserem, os deuses que vocês quiserem, mas lá em casa nós escolhemos o Senhor. Lá em casa uma decisão foi tomada: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês estão aqui essa manhã, já servem o Senhor, já escolheram o Senhor, já decidiram pelo Senhor, mas eu não posso terminar sem dar a você ou a alguém aqui a oportunidade de escolher o Senhor aqui nessa manhã. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje e você ainda não aceitou Jesus, não escolheu Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém ainda orou por você publicamente, você não confessou publicamente Jesus Cristo. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas vou pedir para você levantar a mão para eu orar por você hoje. Tem alguém aqui que hoje gostaria de receber a Jesus, de escolher a Cristo como Senhor e Salvador? Levanta a mão para eu orar por você. Alguém que hoje, vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Alguém que hoje quer tomar uma decisão por Cristo. Glória a Deus. Quem mais, igreja? Pastor, eu estou aqui, ninguém nunca orou por mim nesse sentido. Quem sabe você está aqui e precisa tomar uma outra decisão. A sua decisão, a escolha que você precisa fazer é voltar. E não é voltar para uma instituição religiosa, porque a igreja, a placa, ela não salva ninguém. É voltar para Cristo, sabe? Voltar a ser aquela pessoa de oração que um dia você foi. Arrepender dos seus pecados e: Senhor, me perdoe, eu não vou ficar cocheando entre os pensamentos. Ou é a vida ou é a morte. Eu escolho a vida, eu escolho a bênção, eu escolho o Senhor. E você entender que essa sua escolha tem implicações. Você está abrindo mão do barco pela vida, pelo que é mais importante. Você abre mão do pecado por uma vida com Deus. Alguém hoje quer voltar para Jesus? Quer fazer as pazes com o Senhor? Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Aleluia. Amém, glória a Deus. Coloca a mão no coração, deixa eu orar por vocês. Pai, manhã de reconciliação, manhã de salvação, manhã, meu Deus, de transformação, manhã de escolhas e decisões, e nós as tomamos, Deus, com a claridade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, através da Tua palavra. Nós escolhemos Deus, nós abraçamos o Senhor nesse lugar. Eu oro, Deus, por aqueles que estão Te recebendo como Senhor e Salvador pela primeira vez. Peço a Deus que o nome destas pessoas sejam encontrados ali no Teu livro, o livro da vida, naquele dia. E um dia, Deus, nos nossos olhos o Senhor há de enxugar toda lágrima. Mas eu também oro, Deus, por aqueles que hoje estão voltando, estão se reconciliando com o Senhor, estão escolhendo, Deus, a boa parte, palavras do próprio Cristo. Estão escolhendo, Deus, mesmo em meio a uma vida de Marta, de correria dos dias de hoje, uma vida agitada, de tantas implicações, de compromissos, uma agenda louca, maluca. Nós estamos escolhendo priorizar o Senhor, e
e nos sentar aos teus pés, dando ao Senhor, ó Deus, o lugar que lhe é devido. Aleluia! Perdoa os nossos pecados, livra-nos, Deus, se necessário for, de nós mesmos. Escreva, Deus, um novo futuro, Pai, que certamente, meu Deus, virá, pois as nossas escolhas que estamos fazendo hoje, decisões que estamos tomando agora, elas vão nos alcançar. Os resultados dessa escolha, eles vão te pegar, eles vão te alcançar. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua obra esta manhã no nosso meio, pela palavra que o Senhor nos deu e pela maneira como o Senhor nos tem apontado uma direção, uma saída para a nossa vida. Olha, Deus, para esta igreja e conceda-nos, Deus, uma semana de graça, uma semana de bênção. Que no meio da correria, como foi dito, Deus, haja um tempo de primazia para o Senhor. Possamos priorizar a oração, a leitura da Tua palavra, a subida à Tua casa, a fidelidade ao Senhor, a santidade ao Senhor. E possamos, Deus, decididamente optar pela vida e não pela morte, pela bênção e não pela maldição. Leva o Teu povo para casa, livrando de todos os males, os guardando em paz e em segurança, em nome de Jesus. Levanta sua mão para Ele, que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre, sobre a sua casa hoje e sempre. E você que crê, diga: eu creio. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe a igreja. Uma excelente